Olá, estou de volta hoje com um estudo muito bom. Vou confrontar algumas pessoas que vão discordar, mas eu vou na base bíblica. O dízimo é bíblico? Hoje eu quero dar um estudo completo e defensivo sobre esse assunto. Não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Vamos lá? A prática do dízimo tem sido alvo de muitos debates dentro e fora das igrejas cristãs. Há quem defenda como uma ordenança divina, ainda válida, há quem rejeite como parte da antiga aliança. Nesse estudo, vamos analisar de forma bíblica e teológica se o dízimo é de fato uma prática legítima para os cristãos de hoje. Então, eu vou pedir aos dispensacionalistas que prestem atenção muito no que vamos falar aqui. A palavra dízimo, ela, na verdade, ela vem do hebraico maaser, que significa 10ª parte. Trata-se de devolver a Deus 10% de tudo que se recebe em reconhecimento de que Ele é o dono de todas as coisas. Exatamente. Quer dizer, eu estou devolvendo aquilo que eu já recebi. Você sabia que a base antiga do dízimo no Novo Testamento, sabe como começou? A primeira menção do dízimo está em Gênesis, no capítulo 14, verso 18 a 20. Quando Abraão entrega o dízimo de tudo ao sacerdote Melquisedeque, antes mesmo da lei mosaica. Isso mostra que o dízimo é uma prática anterior à lei. E uma coisa, tem fundamentos espirituais e não meramente cerimoniais. Você me entendeu? Estabelecido antes da lei mosaica. Olha que texto. Bendito seja Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14, verso 20. Vocês prestaram atenção no nome que eu li? Abrão. Vocês vão saber por quê. Outro exemplo está em Gênesis capítulo 28, do verso 20 ao 22, onde Jacó promete dar o dízimo de tudo ao Senhor. Novamente, isso ocorre antes da instituição da lei de Moisés. Mais tarde, na lei mosaica, o dízimo passa a ser sistematizado como uma responsabilidade do povo de Israel. Principalmente para sustentar os levitas. Isso está lá em Números, capítulo 18, verso 21. Ajudar os necessitados, está em Deuteronômio, capítulo 14, do verso 28 ao 29. E principalmente a função do dízimo, manter o templo. Como se deu a transição para o Novo Testamento? Uma das principais objeções ao dízimo hoje, eu digo das pessoas dispensacionalistas, é que ele faria parte apenas da antiga aliança e que com a vinda de Cristo teria sido abolido. É verdade? No entanto, essa interpretação ignora que muitos princípios do Antigo Testamento foram reafirmados no Novo Testamento. Exatamente. Inclusive o dízimo. Quer dizer que algumas leis lá do Velho Testamento hoje não seria válida também, se olhar por essa ótica. Matar, roubar, adulterar, enfim. Mas olha só, em Mateus capítulo 23, Jesus repreende os fariseus por cumprimento, aliás,
por cumprir o dízimo de forma legalista, mas sem justiça, misericórdia e fé. Porém, observe que ele não condena o dízimo. Não, ele não está condenando o dízimo. Essa passagem é bem explícita. Olha, ai de vós, escriba e fariseu, hipócritas, pois dai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Vocês entenderam? A misericórdia, o amor ao próximo, mas sem omitir o quê? O dízimo. Jesus reafirma o dízimo ao mesmo tempo em que ensina sobre o coração por trás da obediência. Isso mostra que o problema não era o dízimo em si, mas a motivação errada, como eu falei. Exatamente. Agora, o dízimo na igreja primitiva. Embora sabemos que o Novo Testamento não enfatiza tanto o dízimo como o Antigo, ele deixa claro que a generosidade e o sustento da obra de Deus continua sendo princípios fundamentais. Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 13 ao verso 14, afirma, olha o texto, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado, come do que é do templo. Você lembra que eu falei dos levitas? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que viva do Evangelho. Isso, com que dinheiro seria? Mas vamos falar em oferta? Não, aqui não está falando em oferta. Lá em cima disse sobre o dízimo. Isso aponta para a continuidade da prática de sustentar os ministros e a obra do Senhor. Algo que historicamente sempre envolveu o princípio do dízimo. Exatamente. Bem, e agora? O dízimo é apenas dinheiro? Na realidade, hoje o dízimo é geralmente relacionado ao dinheiro, pois é a forma mais prática de expressar a entrega dos primeiros frutos no contexto. Exatamente, no contexto moderno. No entanto, o princípio é o mesmo de devolver ao Senhor a primeira e melhor parte de tudo que recebemos. Com um ato de alegria, de amor, gratidão, principalmente fidelidade e adoração. Bem, na realidade, existem objeções. E aí a pergunta é, será que o dízimo era só para os judeus? Sim, a lei foi dada a princípio a Israel, mas os princípios espirituais como adoração, fé, sacrifício e generosidade são universais e, digo mais, e atemporais. Além disso, a prática do dízimo existia antes da lei, como visto em Abraão e Jacó. Um detalhe, estamos na graça e não na lei. A graça, quero que vocês entendam isso e que o dispensacionalista também entenda. A graça não cancela os princípios da generosidade, santidade e entrega. Ela os eleva, a graça nos leva a fazer mais, não menos,
Se sob a lei dava 10%, sobre a graça, muitos ofertam até mais como liberalidade e alegria. Está em 2 Coríntios, capítulo 9 e verso 7. Deus não precisa do meu dinheiro. Não, de forma alguma. A verdade, Deus é autossuficiente. Mas o dízimo nunca foi sobre necessidade de Deus, e sim sobre o coração do adorador. É uma forma prática de reconhecer a soberania de Deus sobre tudo o que temos. Exatamente. E eu quero concluir esse estudo com vocês dizendo: o dízimo continua relevante. Exatamente. O dízimo é mais do que uma obrigação religiosa. Na verdade, é uma expressão de honra, fé e fidelidade. Ele não é uma imposição da lei, mas uma oportunidade de participação na obra de Deus. Exatamente. Ele fortalece a igreja, sustenta os ministros, ajuda os necessitados e, acima de tudo, molda o nosso caráter. Exato. Para vivermos com generosidade e dependência do Senhor. Agora, honra o Senhor. Exato. Olha o que a Bíblia diz. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios capítulo 3, verso 9 a 10. Bem, para que esse vídeo não fique muito cansativo, escreva no comentário: quer saber mais? Aí farei a parte 2. Então, esse estudo sobre o dízimo, que serve principalmente para o dispensacionalista, é uma mensagem especial de Deus. Até a próxima.